Pessoal, como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, fundamental, eu diria: as mudanças resultantes da industrialização, o processo de revolução industrial. Vem comigo! Importa para a gente observar, compreender e refletir que as grandes transformações sociais elas não costumam acontecer de maneira súbita, sendo quase imperceptíveis para aqueles que nelas estão imersos. Mesmo sistemas filosóficos e científicos inovadores entrelaçam-se a tal ponto com os que os antecedem que é difícil pensar em termos de rupturas radicais. Ainda assim, começaram a despontar, desde a Renascença, a consciência de que uma linha divisória distinta separava os novos tempos do que veio se chamar medievo. Mudanças na organização política e jurídica, nos modos de produzir e de comerciar, exerciam um efeito multiplicador e geravam conflitos ideológicos e políticos de grande expressão. O avanço do capitalismo como modo de produção dominante na Europa Ocidental foi desestruturando, com velocidade e profundidade variadas, tanto os fundamentos da vida material como as crenças e os princípios morais, religiosos, jurídicos e filosóficos em que se sustentavam o antigo sistema. Profundos câmbios na estrutura de classes e na ossatura do Estado foram ocorrendo em muitas das sociedades europeias. A dinâmica do desenvolvimento capitalista e as novas forças sociais por ele engendradas provocaram o enfraquecimento ou desaparecimento, mais ou menos rápido, dos estamentos tradicionais, aristocracia e campesinato, e das instituições feudais, servidão, propriedade comunal, organizações corporativas, artesanais e comerciais. A partir da segunda metade do século XVIII, com a primeira Revolução Industrial e o nascimento do proletariado, cresceram as pressões por uma maior participação política e a urbanização intensificou-se, recriando uma paisagem social muito distinta da que antes existia. Os céus dos grandes centros industriais começaram a cobrir-se da fumaça despejada pelas chaminés de fábricas que se multiplicavam em ritmo acelerado, aproveitando a considerável oferta de braços proporcionadas pela gradual deterioração da propriedade comunal. De fato, essa antiga instituição europeia vinha sendo aos poucos usurpada pelos grandes proprietários e arrendatários de terra, com base nas leis e nas armas. A capitalização e modernização da agricultura provocaram o êxodo de milhares de famílias que, expulsas do seu habitat ancestral, vagavam à procura de trabalho. As cidades, receptoras desses fluxos contínuos, foram crescendo acelerada e desordenadamente. Cenários de feiras periódicas, elas recebiam pequenos produtores locais e mercadores estrangeiros e, sob o manto da sua intensa atividade, albergavam uma população de mendigos, desocupados, ladrões, saltimbancos, piratas de rios e de cais, traficantes e aventureiros em busca de todo tipo de oportunidades. A cidade acenava a todos com uma possibilidade de maior liberdade, proteção, ocupação e melhores ganhos, embora para muitos tais promessas não chegassem a cumprir-se. No carregado ambiente urbano, a pobreza, o alcoolismo, os nascimentos ilegítimos, a violência e a promiscuidade tornavam-se notáveis e atingiam os membros mais frágeis do novo sistema, particularmente os que ficavam fora da cobertura das leis e das instituições sociais. A aglomeração, conjugada a outros fatores como as condições sanitárias, tinha outras consequências deletérias sobre a população urbana, especialmente sobre os mais miseráveis. A fome, a falta de esgoto, de água corrente nas casas, o lixo acumulado e as precárias regras de higiene contribuíram para a proliferação de doenças e a intensificação de epidemias que elevavam as taxas de mortalidade da população em geral, dos pobres, das crianças e parturientes em particular. A gente decente banhava-se somente por ordem médica. O banho diário era coisa de nobres e libertinos. E muitos não tinham a ideia se o sabão era ou não comestível.
Foi somente no limiar do século XVIII, com as revoluções industrial e agrícola na Inglaterra, que uma relativa abundância de alimentos, juntamente com outros fatores ligados à melhoria na higiene, promoveram uma sensível redução das taxas de mortalidade e um correspondente aumento da população. As quedas abruptas, uma constante na pauta demográfica dos períodos anteriores, tornaram-se menos frequentes. Entre 1800 e 1850, o crescimento populacional da Europa foi de 43%. Alguns países ultrapassaram os 50%. Na França, no início do século XIX, a expectativa média de vida subiu a 38 anos e 7% da população já chegava aos 60 anos, embora 44% não passavam dos 20 anos. As condições de trabalho que caracterizam o início da Revolução Industrial eram assustadoras para os padrões atuais e podem ser responsabilizadas pela baixa expectativa de vida dos operários, que labutavam em turnos diários de 12 a 16 horas, ampliados para até 18 horas quando a iluminação a gás tornou-se disponível. Foi em 1833, e somente nas fábricas têxteis da Inglaterra, que as crianças entre 9 e 13 anos foram proibidas de trabalhar em jornadas de mais de 9 horas, e as que tinham entre 13 e 16 anos por mais de 12 horas, sendo o turno da noite reservado para que frequentassem a escola. O salário dos aprendizes era, em geral, a metade do que se pagava aos operários, o das mulheres, a quarta parte, e o das crianças, já se pode imaginar. Além das doenças devidas ao ambiente insalubre, da alimentação deficiente, da falta de aquecimento apropriado, da disciplina nas fábricas e das multas que reduziam ainda mais seus ganhos, os trabalhadores estavam expostos a frequentes acidentes provocados pelo maquinário pesado que mutilava e matava. Muitas revoltas tiveram como alvo as próprias máquinas, destruídas pelos operários enfurecidos, como no chamado movimento ludista. A luta por melhores condições de trabalho na Europa, como na América, foi árdua, e novos direitos foram sendo aos poucos conquistados e acrescentados à legislação social e trabalhista em diversos países. Mudanças também ocorreram, em distintos graus, na instituição familiar, tanto no que se refere ao status de seus membros, segundo sexo e idade, como à natureza das relações pessoais e jurídicas entre eles. Em questões tais como o controle da propriedade por parte das mulheres, a relativa autonomia dos filhos, a abolição do direito de primogenitura, houve avanços significativos, dependendo da dinâmica interna das sociedades. Menos visíveis, mas igualmente profundos, foram os desenvolvimentos no universo das relações afetivas. Nas camadas altas e médias das comunidades medievais, onde nome e fortuna eram um binômio que marcava os destinos de homens e mulheres, a escolha de parceiros dependia de critérios estamentais ou refletia interesses políticos ou econômicos familiares. Com o advento da modernidade, certas instituições começaram a se consolidar e a adquirir importância, entre elas o amor romântico. O casamento por escolha mútua, a estrutura nuclear da família, o reconhecimento da infância e mesmo da adolescência enquanto fases peculiares da vida, a presença de uma nova sensibilidade e de atitudes, comportamentos e valores distintos, como os mimos que passam a ser dedicados às crianças, até então vistas como adultos em miniatura. Só se torna conspícua quando se atenta para o longo prazo, e mesmo assim as práticas anteriores não deixam de ter vigência. De fato, provocaria escândalo nos dias de hoje a indiferença com que frequentemente os pais tratavam as crianças até que elas ultrapassassem o limite de idade que permitia ter esperança em sua sobrevivência. Como na história de João e Maria, não era incomum que fossem abandonadas por famílias que não tinham meios de criá-las. O infanticídio era secretamente praticado. Um sentimento de família mais próximo do que existe nos dias de hoje deve-se também ao aparecimento, nas casas burguesas da Inglaterra, dos espaços privados, claramente diferenciados do lugar de trabalho, embora o proletariado urbano demorasse ainda a alcançar esse tipo de benefício. Entre outras coisas, a industrialização também modificou profundamente a percepção do tempo entre as populações europeias, ajustadas a ritmos naturais em obediência a costumes milenários. Isso se explica porque quanto menos os povos dependem da tecnologia para levar adiante suas atividades produtivas, mais o tempo social é regulado pelos fenômenos da natureza. As estações, as marés,
a noite, o dia e o clima. A Revolução Industrial obriga a um registro mais preciso do tempo na vida social. O empresário passa a comprar as horas de trabalho e exigir seu cumprimento. Os trabalhadores perdem o controle do ritmo produtivo que impõe uma disciplina até então desconhecida. Uma nova moralidade a sustenta desde os púlpitos até que os operários, organizados em associações, começam a rebelar-se contra as exigências excessivas. O esforço para entender as causas e os prováveis desenvolvimentos das novas relações sociais veio a se consolidar na nossa querida sociologia.